A partir deste momento, estaremos transmitindo para o grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana. Boa noite a todos. É com grande alegria que farei hoje algumas reflexões sobre um tema evangélico que considero bem oportuno nesses tempos difíceis. Falaremos sobre as virtudes cristãs. É um tema consolador e eu espero sinceramente que nos ajude a construir uma vida melhor, de mais paz, de mais esperança. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer muito obrigado à Rádio Ponte Nova FM pelo espaço que nos cede nessa noite. Gostaria também de enviar um abraço fraterno a todos aqueles que nos ouvem, agradecendo desde já aos companheiros espíritas e em especial aos amigos da Fraternidade Espírita Paz e Renovação, da qual me sinto muito feliz de fazer parte. Vamos iniciar rogando ao Mestre Jesus que nesse momento nos envolva em sua paz, em seu amor, que suas bênçãos inundem nossos lares, nos proporcionando equilíbrio e um profundo bem-estar. E certos de que Ele estará ao nosso lado, nós vamos começar. Vamos iniciar levando nossos pensamentos a atravessar o Oceano Atlântico, alcançar o Mar Mediterrâneo e buscar a imagem de um jovem mestre nazareno que andava pelas margens do lago de Genezaré, uma Galiléia distante, quase 2000 anos, tempos saudosos, onde o Mestre Jesus distribuía a todos indistintamente um tesouro inestimável de conhecimentos. Tesouro este que após 2000 anos a traça nem a ferrugem corroeram, que ladrões não puderam roubar, que passou de geração a geração e hoje está em nossas mãos, que é o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é um manual de bem viver, de como ser feliz, de como ter paz. E é lamentável que, apesar desse conhecimento, ainda vivenciamos o medo, a dúvida, a tristeza, a insatisfação, melancolia, sentimentos menos nobres que acabam por somatizar em nossos corpos inúmeras doenças. E por quê? Por que, se somos discípulos de um mestre que veio para nos dar vida e vida em abundância, não conseguimos alcançar esse ideal de vida feliz? Na verdade, os ensinamentos desse mestre alcançaram, muitos de nós, apenas o nível de informação, de conhecimento. Estão armazenados a nível de intelecto, mas não ainda no nível de vivência, de sentimento, de realidade no nosso dia a dia. Acho lindo tudo que Jesus falou e fez, mas Ele é Ele, né? Eu não. Eu, felizmente, não consigo. Não julgar? Perdoar 70 vezes, 7 vezes? Dar a outra face, então, nem pensar. Jesus nos deu a receita da felicidade. Mas, se eu vou fazer uma receita e eu não coloco todos os ingredientes que ela requer, o resultado não vai ser o que eu desejo. Então, se eu não sigo os passos indicados por Jesus, eu não alcanço o lugar de paz e felicidade que Ele nos prometeu. Lembrei agora de uma música do Padre Zezinho, em que ele fala isso, de seguir Jesus, de viver Jesus, né? A música fala mais ou menos assim: um dia, uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz?
Ao que eu lhe respondi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Seguir os passos do Mestre é andar pelos caminhos que ele andou. Eis o convite do cristianismo. Jesus nos ensinou muito. Foram cerca de 3 anos, mais de 1000 dias, onde cada palavra, cada ação praticada por ele serve de grande ensinamento para nós. Para conseguirmos perceber a grandiosidade desses ensinamentos, é preciso nos dedicarmos a estudos sérios. E é esta a proposta das religiões cristãs. Todas elas, independente do nome usado, católicos, espíritas, evangélicos, todas as religiões cristãs nos mostram esse mestre em toda a sua grandeza. Para que nós nos encantemos por ele, a ponto de querer segui-lo, a ponto de desejar transformar nossas vidas para pensarmos como ele, para vivermos como ele, para amarmos como ele, para de fato podermos ser chamados cristãos. Ser cristão é muito mais que uma crença. Ser cristão é a transformação íntima que nos permite refletir o Mestre. Assim procederam os primeiros cristãos. O apóstolo Paulo teve a felicidade de poder dizer ao final da sua vida: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E falando dele, vou citar a primeira carta que ele enviou aos Coríntios, uma carta divinamente inspirada. Ao final dessa carta, Paulo consegue condensar os valores essenciais que um seguidor do Cristo precisa ter. Ali nós vamos encontrar as chamadas 3 virtudes fundamentais, que nossos irmãos católicos chamam de virtudes teologais, que são as virtudes que refletem o divino em nós, o divino na criatura humana. 3 virtudes que alimentarão todas as outras. Lemos no versículo 13 do capítulo 13 dessa carta de Paulo aos Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes 3, mas o maior destes é a caridade. Em algumas traduções, nós vamos encontrar a palavra caridade substituída pela palavra amor. Não importa, caridade ou amor. Ambas são sinônimos da ideia que Paulo quis passar quando ele usa na sua carta o termo grego ágape, que significa aquele amor mais puro. O amor que Jesus nos amou. Um amor sem condições e sem reservas. Acredito que o próprio Cristo tem inspirado Paulo para nos falar sobre essas virtudes principais que devem nortear as nossas vidas: fé, esperança e caridade. E a ordem que ele nos apresenta essas virtudes é particularmente importante, porque elas são sequenciais. Elas precisam existir juntas e nessa sequência. Primeiro a fé, depois a esperança, coroada pela caridade. Porque a fé nos dá a certeza do futuro. A esperança nos dá o consolo, o alento para guardar esse futuro, esses dias melhores que virão. E a caridade, ela elimina todo o temor, porque quando verdadeiramente praticada, ela nos dá a consciência tranquila de quem sente que já se harmonizou com Deus. Este é o triângulo de forças divinas, o fundamento, a base de sustentação de uma vivência cristã, de uma vida com Cristo. Essas virtudes
coexistem e esse triângulo de força se retroalimenta. Cada uma dessas virtudes alimenta a outra e unidas as três vão aos poucos elevando a criatura aos seus destinos. Que destino é esse? O de refletirmos um dia em nosso ser a glória do Pai e finalmente nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. E eu convido a uma meditação, cada um de nós. Vamos nos perguntar: que força tem a minha fé? Eu tenho fé? Como anda a minha esperança? Posso dizer que eu sou uma pessoa caridosa? Vamos fazer algumas considerações sobre essas virtudes para podermos mensurar melhor o papel que elas representam nas nossas vidas. Primeiro, a fé. O que é a fé? Infelizmente, ainda hoje, reduzimos o conceito de fé aos limites da crença. E a fé muitas vezes serve para nos dividir. Fé católica, fé espírita, fé cristã, fé muçulmana. A fé é muito mais do que crer. Fé é a própria força da vida. É uma certeza instintiva que vibra em toda a criação humana, em toda a natureza. Fé, por exemplo, é a força que faz a árvore recompor-se após a poda, oferecendo ainda mais frutos à vida e muitas vezes oferecendo frutos àquele ser que a podou, que a feriu. É um poder que nos impulsiona a seguir avançando sempre, independente do cenário ao nosso redor, feliz ou doloroso. Por isso, a fé é considerada a base de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Ela desperta em nós os germes divinos que ainda adormecem, mas que estão em nós, como a semente que desperta sobre o solo abafado, escuro e busca a luz. Quando sentimos verdadeiramente o poder da fé, nós buscamos incansavelmente desenvolver as virtudes que vão nos assemelhar ao Mestre, a fim de que um dia possamos finalmente oferecer os frutos que aquela semente continha. Jesus já oferece frutos. Nós somos ainda sementes. É preciso fazê-la germinar. Temos essa fé? Essa força que nos faz acordar todos os dias ansiosos pela vida, desejando aproveitar cada minuto para construirmos um eu melhor e, consequentemente, um mundo melhor? Vamos falar sobre a esperança. O que é a esperança? Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, faz uma comparação belíssima acerca da correlação que existe entre a fé e a esperança. Ele fala que a fé é como o sol e a esperança como a lua. A lua é a luz da noite. Sem ela, a escuridão seria a senhora absoluta da noite. Mas ela só é luz porque reflete os raios do sol. Assim é a esperança, como a lua. Ela nos ilumina nos momentos difíceis. Mas ela só nos traz a luz que a nossa fé, o sol, é capaz de irradiar. Então, se estamos desesperançosos, é porque a nossa fé está frágil. E é justamente nos momentos difíceis de nossas vidas que a esperança se faz mais necessária. A esperança é a lua que acende nos momentos mais difíceis, para que nunca nos falte luz para caminhar. Isso é a misericórdia divina, que está presente em todo o universo. Deus sempre nos acende uma luz. Só que nem sempre temos olhos de ver. E um cego não pode ver a luz, por mais forte que ela seja.
momentos difíceis da nossa vida, e todos nós passamos por momentos difíceis, Deus nos apresenta uma luz para nos ajudar a caminhar. Essa luz pode vir em forma de um amigo, de um livro, de uma música, não importa. É como uma mensagem de Deus a nos dizer: ei, não desanima não, prossegue, vai melhorar. Mais do que nunca, precisamos refletir sobre essas virtudes. Vivemos momentos tumultuosos e vemos muitos corações aflitos. Corações, muitas vezes, com conhecimento profundo dos ensinamentos cristãos, mas que duvidam e têm medo do futuro. Se nós cristãos, que detemos nas mãos o tesouro do Evangelho, não temos conseguido manter acesa a chama da esperança, quem poderá mantê-la? Se nós, que engrossamos as fileiras do cristianismo, que seguimos o mestre da vida, o mestre da esperança, o mestre do amor, temos medo, duvidamos, quem poderá sustentar a chama dessa esperança? Jesus nos prometeu que estaria sempre conosco. E o evangelista Mateus registrou isso lá no capítulo 28, versículo 20. É preciso repensarmos na influência que temos criado ao nosso redor. Somos aqueles que, mesmo com dificuldades, mantemos acesa a nossa luz? Ou temos sido aquele que, como muitos, deixamos a luz do coração esfriar ou até mesmo apagar? A falta de luz, de esperança, a escuridão espiritual gera uma sensação de estar sem saída, que conduz ao desespero e muitas vezes levam irmãos nossos a tirarem a própria vida. Sim, mas sustentar a luz em nós tem um preço. Jesus nos deixou ensinamentos maravilhosos, mas conhecer esses ensinamentos não garante a nossa iluminação. Somente viver esses ensinamentos garante a nossa iluminação. E viver Jesus é possuir as virtudes cristãs. Mas não podemos comprar essas virtudes, nem tampouco elas nos serão concedidas como uma dádiva, um presente dos céus. Cada uma delas é uma conquista individual e intransferível. E essa conquista exige um esforço continuado. Onde? Na convivência. Na convivência diária, no viver com nossos familiares, nossos colegas de trabalho, a comunidade religiosa que nós frequentamos. E muitas vezes será preciso esquecermos de nós mesmos para servir o outro. Não raro, à custa de suor, de lágrimas, de incompreensões, de ingratidões. As virtudes precisam ser estimuladas. Quando nós queremos desenvolver músculos, nós não precisamos de nos exercitar? Ir para a academia, fazer exercícios para estimular-nos, para desenvolver os músculos? Então, as virtudes não é diferente. Para desenvolver a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, precisamos do estímulo da convivência com nossos afetos e, principalmente, com os nossos desafetos. Porque é muito fácil gostar de quem nos trata bem. É quase uma obrigação. É fácil doar aquilo que nos sobra a alguém que está precisando. Difícil é querer o bem daqueles que nos machucam. Difícil é doar aquilo que o outro precisa e não aquilo que nos sobra. Para isso, nós precisamos exercitar desprendimento, compreensão, tolerância, perdão. Esse é o preço da iluminação. Mas é assim em todos os setores da vida. Temos a vela, que para se manter acesa, consome-se a si mesma. O mesmo acontece com o sol. Consome-se a si mesmo para gerar calor e luz. Com o tempo, veremos que o preço pago para sermos virtuosos foi, na verdade, um investimento. Porque teremos crescido espiritualmente, alcançaremos a tão sonhada felicidade e paz. E agora, no último vértice desse triângulo de virtudes fundamentais, passadas por Paulo,
está a caridade, considerada a mãe de todas as demais virtudes. Caridade é a transformação de toda a força da fé em obras. O apóstolo Tiago nos falou isso, que a fé sem obras é morta. E eu não falo de obras materiais, mas também a maior obra de todas, que somos nós mesmos. É traduzir em frutos a semente que a fé lançou. É traduzir em vivência aquilo que eu digo acreditar. Os princípios cristãos que eu digo acreditar. A doutrina espírita traz um conceito amplo do que é caridade, da forma como a entendia Jesus. Nós vamos encontrar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito distante da caridade que é doar aquilo que nos sobra. Mas aquela caridade que é doar a nós mesmos e buscar o melhor de nós para doar. Paulo nos fala, nessa mesma carta aos Coríntios, da importância da caridade. E quase de uma forma poética. Segundo ele, ainda que falássemos a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivéssemos o dom da profecia, ainda que conhecêssemos todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivéssemos toda a fé, de maneira tal que transportássemos as montanhas, e ainda que distribuíssemos toda a nossa fortuna para os pobres e entregássemos o nosso corpo para ser queimado, se não tivéssemos a caridade, nada disso teria valor. É caridade o esforço que fazemos para melhorar a nós mesmos, para que possamos oferecer ao outro e ao mundo um eu melhor. Caridade é vigiarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas atitudes, somente alimentando aqueles que servirão para construir um mundo melhor para todos. Que possamos ser uma influência que eleva, que anima, que edifica. E nesse momento, onde um vírus abala a estrutura do mundo, e onde a ordem geral é lavar as mãos, eu convido a todos a lavar não somente as mãos, mas também nossos corações e nossas mentes, para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Que Jesus nos abençoe nessa empreitada. Agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima noite. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação.